social é satânico. Os primeiros estados sociais foram no México, que resultou em 1 milhão de mortes de católicos. Viva Cristo Rei, né? Quem quiser, procure o filme dos cristeiros lá, que descreve precisamente. E a segunda experiência da Constituição Social foi na República de Weimar, que a maioria da classe média teve experiências prostituindo filhos e netos para comer e resultou no bigodismo, não é isso? E essa foi o ápice disso aí. Porque o objetivo da Constituição Social é combater o comunismo, e o comunismo, quando é que cai o Muro de Berlim? O comunismo que? Quando é que caiu o Muro de Berlim? Quando é que acabou a ameaça comunista? 1989. E nossa Constituição foi de? De quando? 88. Olha Ela foi o só. ápice de uma coisa que se tornaria obsoleta meses depois. E a consequência foi essa. Aqui uma moeda da época, Foi né? o fim da Guerra Fria, né? Da chamada Guerra E Fria. a consequência foi essa. Você lembra dessa moeda com brasão da República de Aço? Pois é. Olha aqui. Em conversão atual, quantas moedas dessas seriam R$1? Não sei. O RV era 2.750 cruzeiros reais, não é isso? Só que isso não é um cruzeiro real. Isso é um cruzeiro, não é isso? Que é 1000 vezes menos, não é isso? Caramba! O quê? É mesmo? Não cortou zero? O real, de 6 anos depois disso, foi inflação de... Hoje em dia, você tem reais no bolso. De quantos por cento foi a inflação? Se um Eu negócio só não desse, lembrava daquela da hiperinflação. Se um negócio desse é 275 mil moedas dessa comprariam R$1, não é isso? Pois é, esse é o resultado da Constituição Social, da Constituição que serve ao diabo, não é isso? Se você pegar o primeiro livro da Bíblia, tem lá vários mandamentos, né? Inclusive... Qual é o anátema? Qual a consequência da nossa desobediência da queda do Éden? Para a mulher, o seu desejo será para o prazer do seu marido, que a governará, não é isso? É viver do suor do teu trabalho pro resto da vida. E o cara que quer viver do suor do trabalho do outro, a gente chamava antigamente de ladrão e vagabundo. Agora você chama de socialista, não é isso? Pois é. Agora essa Constituição é de quem quer viver do suor do trabalho de outro, não é isso? Ela... Não é? Ela não diz que as pessoas têm direito ao suor do trabalho do outro? Em que parte? Em todas que têm direitos sociais. Em todas que alguém tem direito de receber saúde, educação, moradia, sem ter trabalhado e pago por isso, não é isso? E agora tá essa discussão aí do Uber, você viu aí que querem eu sou a favor. transformar em CLT. Acho muito bom. Eu sou a favor. Imediatamente, em menos de 6 meses, a maioria das pessoas vão aprender a utilizar soluções como o Arcade City, que vão pagar e receber em Bitcoin nas nuvens sem intermediários. Cara, ou sem sede no Brasil. Você acha que alguém não vai meter uma sede no Paraguai e no Uruguai e oferecer o mesmo serviço? Recebendo em Bitcoin? Com certeza. Pois é, e vai pagar INSS, FGTS, vai pagar porra nenhuma, não é isso ou não? Explica pra nós o lance de Bitcoins aí. Geralmente, o abuso do poder o destrói, não é isso? A emissão da moeda destrói o valor da moeda, as pessoas não querem tocar mais nessa desgraça, não é isso? Toda vez que você abusar do seu papel de pai, do seu papel de marido, você vai deixar de ser considerado pai e marido. Exato. Quando você chega pra sua mulher e diz assim, olha, me respeite que eu sou seu marido, é que você tá perdendo poder, você já não tá sendo reconhecido mais, não é isso ou não? Exato. Hein? Aqui eu tenho que fazer isso com o pessoal que trabalha aqui comigo toda hora. Aqui. Eu sou seu chefe, porra, não sou seu empregado, né? Tem que ficar lembrando o pessoal aí. Mas e aí, o Bitcoin ele surge como e por quê, cara? É pra fugir do governo mesmo, do controle do governo? Eu lhe trouxe outro livro, esse presente é útil, não é inútil não. Eu trouxe um presente inútil e eu trouxe um presente útil. Você já ouviu falar alguém chamar Bolsonaro de cadela do PT? Já. Você já viu isso escrito num livro em 2020? Aqui, ó. Esse livro foi. Como é que chama? O Cadela do PT em 2020 é um negócio que já estava antes do seu tempo. A maioria das pessoas aceitarem, eu né? vi você falando isso, Não, já estava impresso aí há 3, 4 anos atrás, né? O Jones veio aqui e falou que ele é neoliberal, o Lula. Na verdade, tem inclusive um canal L de Liberdade, que inclusive tem esse livro de graça. Quem quiser ler, ouvir lá no YouTube, tem L de Liberdade, tem um livro de graça. Inclusive tem um episódio explicando que quem utiliza essa expressão neoliberal já determina, já revela a sua ignorância no conceito que está usando. Por quê? Porque isso foi uma escola específica de economia que não existe mais há 40 anos. Você está chamando o cara a uma coisa que não existe, não é isso? Exatamente. E isso... Geralmente quando um cara diz neoliberal é porque ele é um comunista totalitário e tá se referindo a alguém que não é, né? Então, mas vamos conceituar... Tudo que eu não gosto é Hitler, né? Não tem aquela conversa? Tudo que eu não gosto é Hitler, né? Tudo que eu não gosto é neoliberal, né? Okay? Mas, Renato, vamos contextualizar o que é liberal, o que é neoliberal na vida desse pessoal. Se você... Inclusive na Europa e nos Estados Unidos, liberal tem sentidos opostos, né? Nos Estados Unidos, liberal é o esquerdista. E na teoria, na tradição continental, é o oposto, né? Liberal é o cara que se opõe ao estatismo, né? Isso, o cara que é o defensor da liberdade. Na verdade, os defensores da liberdade é que são os verdadeiros progressistas. E os defensores do comunismo, das coisas que não prestam de mais Estado, são os regressistas. Mas como eles servem ao pai deles, que é o pai da mentira, eles vão sistematicamente dizer o oposto que eles são, não é isso? Exatamente. Então vamos lá. O que é pro pessoal, então, liberal e neoliberal?
Como surge isso daí? É isso, pro americano liberal à esquerda. Não, mas aqui... E na nossa tradição, o liberal é o cara que quer menos Estado, né? Os pais fundadores seriam liberais, mas pra eles, nos Estados Unidos, o liberal é o esquerdista. E o neoliberal? Existe uma escola na Alemanha de eficientismo durante a década de 60, que acabou na década de 70, não existe mais ninguém que seja neoliberal, que acreditava que seria possível, através de mecanismos de Estado e tal, um dirigismo estatal, mas isso não existe mais, essa escola não existe mais, nem academicamente, nem na prática, ninguém propõe isso. Se você quiser detalhadamente ver os autores, o cara que criou o conceito, o cara que abandonou o conceito, tem lá no canal ele de Liberdade. E o Bitcoin, onde entra nisso? Aquilo que a gente tava falando, assim. O Bitcoin é a coisa mais conservadora que já surgiu nesse planeta desde Jesus Cristo. Conservadora? Isso. Por quê? Você não perguntou porque era 38? Era 38 porque... o 38. Isso, porque o 38 é o objeto mais masculino e conservador da nossa rotina. Quando eu fui candidato para ajudar Bolsonaro em 2018, tinha um médico radiologista, Márcio, que ele chegou assim, Márcio disse assim, me diga uma coisa, como é que você é chamado na polícia? Se a gente botar no seu material de campanha Renato Amoedo, os caras vão dizer vagabundo, viado, não é isso? Você por causa do seu parente lá e tal, ninguém vai querer votar nesse cara. Amoedo. É isso, você precisa botar um nome que dê mais a ideia do negócio, não é isso ou não? Aí colocou 3. Desarmamentista, porra. Esse nome não te revela, o cara vai achar que você é uma coisa que você não é isso ou não? Tem até um filme interessante do... Qual é o nome daquele cara que fez A Creche do Papai? Ed Murphy. Você já assistiu O Distinto Cavaleiro? Não. Como que é? O Distinto Cavaleiro, o cara... Um homônimo dele morre em uma situação humilhante, acho que um traveco, um negócio de um travesti. Aí o cara compra o material de campanha do homônimo e faz a campanha com a foto do cara e ganha. É isso. O Márcio chegou assim, mas você não pode fazer campanha com um nome que não é você, que não revela o que você tá defendendo. Aí ele... Como é que você chama na polícia? Eu digo, as pessoas me conhecem como Renato 38. Porque eu tinha um 838, tinha aquele revólver do Coringa. Eu achava revólver... achava não, eu ainda acredito que revólver precisa de 10, 20 menos treino, uma coisa mais segura, de operação mais fácil do que a pistola, né? E aí os caras me meteram na campanha Renato 38 e foi embora. Eu fiquei conhecido mais ainda. Eu já era conhecido na delegacia com a PM como 38. Aí na hora que botou o material de campanha, fudeu, não é isso? Por quê? Não pode, né? Os caras pegaram no teu pé ou não? Não, mas aí a galera começou, acabou, né? Isso na rua, né? E tal. Mas tem um cara lá em Valença, um lugar que eu trabalhei, que chegou em casa e tinha um cara comendo a mulher dele, ele ficou em choque. Ele ficou uns 2 meses falando, ei, o que é isso, o que é isso, né? O que é isso? O cara ficou umas 2 semanas lá falando ei, ficou na rua mendigo. Os caras botaram o cara candidato a vereador, o cara ganhou, velho. É mesmo? Pra ajudar o cara, coitado do ei e tal. Vamos ajudar o corno. Mas e o Bitcoin, Renato? Por que você falou que é conservador? Na verdade, quem disse isso primeiro foi um cara chamado Micea Popesco. Tem um texto, O Bitcoin e os Pobres. Se você quiser olhar na internet, tem inclusive ditado, traduzido em português. Esse livro, Bitcoin e os Pobres, você lê em menos de 5 minutos. E ele explica como o Bitcoin ele não dificulta, mas inviabiliza qualquer tentativa de socialismo. E de controle do Estado. O controle do Estado pode haver, enquanto ainda existir riqueza residual dos otários que querem dar dinheiro espontaneamente. Pessoal que gosta de se paga pra ser sodomizado, né? Pessoal que tem dinheiro em ações, tem dinheiro em CDB, Tesouro Direto. Que a maioria das pessoas, eles reconhecem que a gente tá no estado de exceção, mas não entende qual é que é a oposição real em desinvestimento. O cara ainda continua financiando essa merda, não é isso? Isso. Com o Bitcoin, os produtores não precisam mais sustentar os vagabundos. Por quê? Porque você pode ter sua riqueza e suas transações em Bitcoin. Por exemplo, você não recebe supersats aqui, mas superchat, você dá 30% do dinheiro ao vagabundo. Se você passar a receber através de um QR Code no Wallet of Satoshi, na Lightning, você não paga nada a ninguém, inclusive o governo não tem como saber quem te doou. Você acha que vai existir Cogos, que vai existir Monark no YouTube daqui a 10 anos? Monark já foi apagado a história dele, inclusive o passado, não é isso? Total. Esses caras, um cara que doa pra Bolsonaro não vai ser objeto de expurgo, um cara que doa pra Cogos, como é o nome? Paulinho Pavese agora que tá dizendo que como é o nome que o Faustão matou pra roubar órgão e tal, eles vão deixar esse cara ficar dizendo isso no YouTube? A tendência... Esses caras precisavam urgentemente aprender a utilizar Bitcoin, receber da Lightning, inclusive pelo dever fiduciário de não fuder o doador dele, não doxar o cara, que vai ser expurgado também, e pra não ficar pagando, financiando as coisas que são inimigo dele, né? Eles precisavam aprender imediatamente, é isso que eu venho fazer, tentar convencer a galera a receber na Lightning, a inclusive pegar um programa desse, bota lá no nosso TR. O nosso TR nunca vai ser apagado por nenhum juiz. O que é TR? Nosso TR é uma rede social descentralizada que é impossível, decisão judicial, tirar o conteúdo de lá. Você é anarcocapitalista. O que você se considera anarco? Eu sigo a Jesus. Jesus é muito claro, né? Jesus era um anarquista? Ele diz que os 10 mandamentos podem ser sintetizados em apenas 2, não é isso? Ama a Deus sobre todas as coisas, Deus é a realidade. Se o diabo é a mentira, Deus é a verdade, é a natureza das coisas. Tudo que você está vendo aqui foi criado por Deus, não é isso? E, além disso, amar o próximo como a si mesmo.
Eu considero que a premissa básica do libertarianismo, do anarcocapitalismo, é a segunda regra é a primeira e a segunda regra que Jesus condensa os 10 mandamentos. Se você ama o próximo como a si mesmo, você inicia violência contra pessoas inocentes? Claro que não. Inclusive, tem várias passagens na Bíblia que Jesus diz para não tocar no dinheiro de Estado, não é isso? Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. E que, inclusive, é satânica qualquer regulação ou você se meter em contratos privados, como a parábola dos trabalhadores das vinhas. O meu dinheiro não é meu. Se há alguma coisa de errado aqui, o seu olho que não é bom, não é isso que o mestre disse? Não posso eu fazer do que eu quiser com o meu dinheiro? Não tem isso na Bíblia? Mas Jesus não fala pra pagar imposto e... Ele fala... Ele não falou pra pagar imposto. Ele falou, dá a César o que é de César. Então... Ele mandou procurar na boca do peixe o imposto, né? Manda procurar na boca do peixe, né? Ele mandando tocar no dinheiro estatal, não é isso? Mas e quando fala de obedecer às autoridades, o que significa autoridade? Autoridade é quando o poder encontra a legitimidade. Uma juíza feminista de um tribunal de falsas acusações de estupro é uma autoridade moral? Não sei. Um promotor militante feminista perseguindo alguém, fazendo a falsa acusação de estupro é uma autoridade moral? Então ele não é uma autoridade, não é isso? Há situações que o vagabundo lá da favela, como é a área controlada aqui, quem controla a área aqui em São Paulo? Aqui é o PCC, sei lá o quê. Que ele dando uma ripa na mão do talarico e do ladrão lá tem mais autoridade moral do que o juiz, não é isso?